Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe do Flamengo venceu o líder Botafogo no Engenhão. Bruno Henrique fez uma grande partida e foi coroado com o gol da vitória. Com os 3 pontos conquistados, a equipe do Flamengo chega aos 39 pontos, ficando 12 pontos atrás do líder Botafogo. Essa vitória pode dar um novo ânimo ao grupo do Flamengo, que tem uma decisão de Copa do Brasil pela frente e o restante do Brasileirão por disputar. Sobre essa grande vitória e sobre a comemoração no gol, o atacante Bruno Henrique falou o seguinte: gaveta com o pé trocado, com o pé direito. Você estava sentindo ali que aquele chute fora da área ia funcionar hoje mesmo com um goleiro tão grande, tão eficiente quanto o Lucas Perry? Cara, ele é muito grande, né? Já tinha conseguido fazer um gol, mas que pena, estava impedido. E procurei o tempo todo tá focado ali a poder fazer o gol. E graças a Deus, veio na hora certa e da forma que eu sei fazer, colocada. Olhei bem o Perry ali, de onde ele estava posicionado e consegui colocar ali, fazer um belo gol. 2 questões a respeito da sua comemoração ali. Você foi direto no Gabigol para dar um abraço nele, foi semana do aniversário dele, imagino que tenha sido por causa disso. E teve também o chororô, que você fez o gesto clássico que a torcida do Botafogo odeia. O que te motivou? Eu falei com ele que ia fazer um gol em homenagem a ele. De parabéns, graças a Deus saiu. Chororô, como eu falei, cara, não sou o primeiro que fiz gol contra o Botafogo e que fiz o chororô. Então, que seja uma comemoração sadia, nada em clima de confusão nem nada. Respeito muito a instituição do Botafogo. O que eu fiz aqui fica aqui, que não saia para fora, porque hoje em dia tudo que faz, tudo que fala, a repercussão é muito grande. Como eu falei, respeito muito e que fique dentro de campo aqui. Saiu ali, todo mundo é amigo. Então, muito obrigado a todo mundo que torce por mim e pela vitória que nós temos. Valeu, Bruno Henrique. Quem deu uma analisada e falou sobre o grande desafio do Flamengo foi o comentarista Bruno Prado, que citou os seguintes pontos. Do Flamengo, ainda mais comparando com as outras. Claro que é um time que tem problemas e em alguns momentos muito lento para circular a bola, aí tinha dificuldade para realmente levar perigo ao Botafogo, mas foi um time que conseguiu defender um pouquinho melhor. A saída de bola a saída de bola foi um problema, que já é uma coisa antiga também, mas foi um Flamengo que contou com o Bruno Henrique numa grande noite, né? E aí também é mérito da equipe que a bola chegue nele em condição. No primeiro tempo a bola era muito lenta, no segundo tempo começou a meter bolas mais diretas, né, pro Bruno Henrique, bolas mais rápidas pro Bruno Henrique conseguir criar as jogadas individuais, sair no mano a mano contra o adversário, normalmente o JP, que foi uma opção do Bruno Lage que não se justificou em campo, né? O de Plácido ficou no banco e o JP foi atropelado pelo Bruno Henrique, não conseguiu nem incomodar o atacante do Flamengo. Então, assim, dentro do que vinha sendo, foi melhor o Flamengo, mas é um time que ainda precisa crescer, precisa evoluir, pode jogar mais, mas foi uma boa partida. Sobre o posicionamento, no primeiro tempo o Pulgar, quando o time era atacado, ele se metia entre os zagueiros, mas quando o time atacava, ele estava à frente da zaga, né? Então não dá pra dizer que o Pulgar foi um terceiro zagueiro. Em alguns momentos, quando o time era atacado, ele se colocava ali, mas na saída de bola, quem fazia era o Ayrton Lucas, nem era ele, era o Ayrton Lucas que fazia com o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, e o Pulgar junto com o Alain à frente desses três. Então houve uma variação ali no posicionamento do chileno, mas enfim, o Flamengo vence e agora a missão é manter uma regularidade. Pensando no brasileiro, pensando na final da Copa do Brasil, porque o Flamengo já teve bons jogos esse ano, mas ele nunca conseguiu ser regular. Até o jogo que depois deu a confusão do Pedro com o preparador físico, foi um bom jogo contra o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, foi um ótimo jogo contra o Grêmio em Porto Alegre, na primeira semifinal da Copa do Brasil, e se a gente for puxar aqui, a gente vai lembrar outros jogos bons do Flamengo, que às vezes dá a impressão que o Flamengo joga mal todos os jogos, não é isso, mas ele é irregular, ele não consegue ter uma boa sequência, né? Vamos ver se a partir dessa vitória contra o líder do campeonato, o Flamengo vai conseguir ter uma boa sequência de desempenho, né, de jogar bem com regularidade. Esse tem sido um desafio para o Flamengo nesse ano. Na partida, o atacante Gabigol ficou no banco para a entrada de Pedro, devido a algumas polêmicas e desempenho abaixo do esperado. Muitos já defendiam essa mudança, e se foi pelo desempenho ou pelas últimas polêmicas, o fato é que Sampaoli acertou e ganhou a partida. Essa vitória pode mudar o destino do argentino, já que deu mais um fôlego para sua trajetória no rubro-negro. Qualquer que seja o centroavante, no esquema do Sampaoli vai ter dificuldade. O Pedro é mais homem de área, o Gabigol sai um pouco mais. Mas o Gabigol não estava batendo nem pênalti direito
quanto mais sair da área. Então acho que merece, já está merecendo há algum tempo o banco de reservas. Com relação aí aos adornos, né, a volúpia de Gabriel Barbosa, terça-feira foi aniversário dele, né? Então talvez ele tenha angariado algumas gramas a mais, quem sabe até um quilinho a mais. Não vi ele tão acima do peso, aparentemente, a olho nu. É que ele tem aquele formato, um rosto relativamente redondo. Eu prefiro analisar o futebol. Pelo que ele vinha jogando, não merecia a titularidade, e acho que o Pedro foi muito bem hoje, melhor do que eu até imaginava, porque ele teve uma função tática importante. Ele segurou lá atrás 2 a 3 jogadores do Botafogo, Adrielson, o Cuesta e às vezes um cabeça de área do Botafogo. Realmente ele parece um tanto quanto afobado na hora de definir a jogada, quer fazer logo o gol, né? Porque centroavante vive de gol, mas eu, se fosse São Paulo, dava um pouco mais de chance, um pouco mais de oportunidade, porque hoje eu também vi um Pedro com muito mais ímpeto, muito mais vontade do que aquele Pedro que parecia meio lentão, meio modorrento em jogos do Flamengo. Embora eu acho que quando o circo tá pegando fogo, você precisa meter um gol, rapaz, aí você bota o centroavante, você bota o presidente, bota o técnico, bota o gandula, bota o goleiro. E acho que talvez um dos erros mais crassos do técnico João Sampaoli foi naquele jogo contra o Olímpia não ter feito uso do Pedro quando o Flamengo precisava apenas de um golzinho para levar as penalidades. Acho que o Gabigol já está merecendo o banco de reservas há muito tempo e o Pedro agora tem que fazer jus a essa chance que ele está recebendo. Agora, o que continua me incomodando muito no Flamengo, a gente elogia bastante o Bruno Henrique, a velocidade, o talento, a habilidade, o arranque do Papaléguas da Gávea. É um Flamengo ainda muito previsível, muito óbvio. E acho que nem o técnico do Botafogo Laje, nem os jogadores conseguiram enxergar que a bola ia rodar, ia lá na direita com Erley, passava pelos 2 volantes, Pulgar e Alan, rodava no miolo de zaga com Fabrício Bruno e Léo Pereira, chegava aqui na esquerda com Ayrton Lucas para meter para o Bruno Henrique explorar o corredor. Então, acho que o Flamengo continua sendo um time muito previsível. Quando subiu a plaquinha mostrando que o Cebolinha ia entrar, eu já botei a mão na cabeça e falei assim, meu Deus do céu, ele vai botar o Bruno Henrique de centroavante. Felizmente, isso não aconteceu. Um outro erro elementar que vem sendo cometido pelo técnico argentino. Entendo que o São Paulo ganhou uma sobrevida, que a pressão era muito grande. Se toma uma cacetada aqui no tapetinho, se sai todo ralado, com o joelho ralado, todo arranhado no tapetinho, acho que é pro saco ainda na madrugada de sábado para domingo. Mas ele ganhou um fôlego, ganhou um oxigênio, uma sobrevida. Mas o time dele precisa melhorar muito, 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 muito para ele sequer sonhar com o título da Copa do Brasil e quem sabe a permanência em 2024, que eu acho quase que impossível, viu, Gui? Essa foi mais uma edição do Fute Resenha. Já que ficou até aqui, dá aquela moral e deixa teu like, comente sobre tudo e veja a super dica do canal. Veja os links na descrição, fique no canal e veja mais vídeos. Até a próxima!